O Mirassol é o time que menos perde no campeonato junto com o Flamengo. 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Cara, isso é inacreditável. 2 derrotas, velho. Caramba. Sim. Isso é loucura, velho. Alguém imaginaria algo parecido com isso? Só o Flamengo perderam 2 Exatamente. Cara, eu não sei nem o que dizer, desde velho. a primeira rodada. De verdade. A gente tem a análise da primeira rodada, né? Do Cruzeiro e Mirassol. E desde a primeira rodada, o Mirassol mostrava que jogava bola. Não, tanto que foi 2-1, com o Mirassol perdendo pênalti. O Reinaldo que não perde pênalti. Exato. Perdendo pênalti. E assim, pressionando no final, o Edson Carioca perde numa cabeçada na pequena área, um gol que daria o empate ao Mirassol naquele momento. Então, é mais impressionante ainda como em pouco tempo o Guanais conseguiu fazer o Mirassol jogar bola. Porque, pasmem, né? O Mirassol terminou o ano passado como o melhor time defensivamente da Série B, com o Mozart, com 23 clean sheets. Mas vocês, mais do que ninguém, sabem como o Mozart gosta de jogar. Que é um time mais fechado defensivamente, que pouquíssimo tem alternativa ofensiva, né? Aí você pega o começo com o Barroca, com uma base interessante no Paulista, mas que deu tudo errado, né? E muda completamente de Mozart pra Barroca. Exato. E muda muito também de Barroca para Guanais. Então, pela velocidade da mudança e pela qualidade que o Guanais está trazendo para esse time do Mirassol, o Guanais é com certa margem o melhor treinador do campeonato. Até também pela diferença de elenco, né? Claro. Até muito mais pela diferença de elenco. Eu acho muito engraçado quando um time cheio de refugo, assim, um monte de jogador que é extremamente criticado em vários... Assim, você pega o caso do Reinaldo, por exemplo, que é criticadíssimo e etc. Quando começa a jogar e dá certo, eu acho muito engraçado esses... Mas vamos rapidamente... Então ganhou o Guanais, não é isso? Ganhou o Crespo. Ganhou o Crespo. Ele falou que Vencemos o Crespo Dalk. e o Guanais na rodada é o Crespo, mas que o voto dele seria o Léo Jardim. Então, Vencemos, Dalk, pela vencemos. sua pipocada, William Borges, você perdeu. Você perdeu, parabéns. Só uma situação que eu gostaria de falar rapidamente. Fica à vontade. Eu conversei com algumas pessoas nos últimos dias e tal, e estavam falando sobre a estrutura do Mirassol. Que, assim, é algo de um padrão altíssimo, sabe? Mesmo que a gente não consiga ver, né? Porque a gente vê o Mirassol como o quê? Um time interior paulista, emergente, que tá... De uma cidade de 30 mil de pessoas. uma cidade, né? Exatamente, pequena, com uma torcida pequena e um clube, entre aspas, de empresários, né? Só que a estrutura que eles têm lá, a recuperação, um trabalho muito sólido já de ter uma estrutura não só física, mas de trabalho mesmo, né? Uma estrutura com pessoas, né? Que não fica mudando e tal. Eu acho muito interessante, porque me falaram, inclusive, que a estrutura que tinha no Mirassol, por exemplo, ano passado, era melhor que a do Coritiba desse ano. Né? Então, assim, pensando num Coritiba com o tamanho que tem, com a história que tem, para um novo clube, né, que está jogando uma Série A e que está chegando num nível bem alto. Porque se você falasse para mim no começo do ano que o Mirassol, na virada do turno, estaria no G6, eu iria dar risada da sua cara. Eu também. Só que tudo isso contribui para que as coisas funcionem dentro de campo, né? O fora de campo ele é muito importante. O torcedor não vê isso. Só que a gente precisa falar sobre isso, que é muito importante. E você vê como a estrutura, né? O preparo fora de campo reflete em campo, né? E reflete diretamente, né? O Mirassol, sim... É impressionante como o Mirassol dá um exemplo, né? Isso que você trouxe é muito legal, cara. Não tinha noção dessa questão de estrutura. Né? Você que tá trazendo isso agora. É diferente pra mim é até uma surpresa. Mas rapidinho. Fica à vontade. É impressionante até o exemplo que ele citou do Coxa. É um exemplo que o Coxa é uma equipe muito maior, não tem nem comparação com o Mirassol, mas você vai ficando pra trás. Né? Grandes equipes vão ficando pra trás e às vezes vão deixando de se estabelecer numa primeira divisão para clubes como o Mirassol. Sim. E o que eu ia comparar só é questão com o Bragantino, por exemplo. O Bragantino é muito organizado. Só que o Bragantino tem algo por trás. Né? Tem uma empresa ali que organizou o negócio. E o Mirassol? Muito grande. Investimento muito grande. E o Mirassol? Muito maior. Então, o investimento do Mirassol... E o Mirassol, assim, ele não tem ainda... como é que eu posso dizer? Um norte, talvez, para seguir. O Bragantino, quando ele sobe para a primeira divisão, ele tem um norte, porque a empresa tem um norte. Sim. A empresa tem qual norte? Comprar jogadores jovens para poder revendê-los no futuro, ganhar dinheiro com isso. Enquanto isso, não. A gente tem o Mirassol que está subindo para a primeira divisão e se aventurando. Pois é. Com uma estrutura muito grande de trabalho, legal. Só qual que é o norte do Mirassol? A gente sabe se o Mirassol vai ser um time que vai revelar para vender? Eu não tenho essa certeza. E acho que a montagem do elenco não propicia isso, né? Não, claro que não. Contrata jogadores mais velhos, inclusive. Sim. Né? Agora,
Piazon, Chico da Costa, já tinha contratado o Reinaldo. Que elenco Mirassol- aleatório. O Mirassol parece Walter, parece um tinha o save Gamalho meu do ano passado, FIFA, o esse Mirassol, ano. velho. Vou juntando os caras Parece, aleatórios ali, cara, vou aham. pincelando ali um jogador lá não sei da onde. Tinha vai os irmãos, formando. Matheus Bianchi e Zé Vitor. Os irmãos. E aí, Os assim, irmãos grandão. os irmãos grandão. E assim, pra até amarrar esse papo, né? Você cita a questão da estrutura e que é importante. E qual que é a sensação da Série B? É o Remo, né? É verdade. Tem um setor de Estrutura recuperação gigantesca. física, o NASP, exato. Uma estrutura de recuperação, um negócio inacreditável também, que é muito, muito bom para o nível da Série B e que propiciou com que o Pedro Rocha hoje seja o melhor jogador da Série B.